No último vídeo, vimos sobre os processos químicos e geológicos que podem acontecer em outros planetas e luas que poderiam levar ao surgimento de formas de vida de forma independente da vida aqui na Terra. Esse vídeo vai ser focado num outro conceito de vida em outros mundos, que é a ideia de formas de vida que compartilham uma ancestralidade em comum com a Terra. E, basicamente, então, essas são as formas de vida que são propagadas pelo mecanismo que chamamos de panspermia. No entanto, é importante salientar que quando falamos de panspermia, existem três cenários distintos que normalmente o termo é usado. Em particular, a ideia de entrada de moléculas orgânicas do espaço na Terra, a possibilidade de migração de organismos vivos por via de asteroides e a possibilidade de migração de organismos por ação tecnológica. Acontece que, desses três, o único que nós temos de fato evidência é a panspermia molecular, ou pseudopanspermia, que é o processo de migração e entrada de compostos orgânicos no espaço na Terra. Nós sabemos que muitos compostos orgânicos, como vimos nos últimos vídeos, podem se formar ou em nuvens de gases de nebulosas ou na superfície de asteroides, e vários compostos como aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas provavelmente se formaram e entraram na Terra via esses mecanismos. E isso é consenso científico. A pseudopanspermia ou panspermia molecular, ela é praticamente já amplamente aceita, mas os outros dois conceitos de panspermia são menos aceitos, e o foco desse vídeo vai ser sobre quais são os argumentos a favor desses conceitos e quais são as críticas dessas ideias. Então, para começar, a panspermia mais por meio, ela começou a ser desenvolvida a partir desde provavelmente algumas ideias dela do século V, a partir de alguns trabalhos de filósofos como Anaxágoras, mas foi a partir do século XIX que ela começou a ser mais desenvolvida graças ao compreendimento de que o nosso planeta ele se formou em um tempo limite, ou seja, o nosso planeta não existia infinitamente no passado, a partir de trabalhos principalmente de Kant e Laplace, envolvendo formação de nebulosa. Graças também aos trabalhos de Darwin e Wallace, já era conhecido também que várias das espécies atuais de organismos evoluíram a partir de organismos mais simples. E, a partir dos trabalhos de Pasteur, inicialmente as hipóteses de geração espontânea, que eram organismos se originando a partir de matéria em decomposição ou de matéria vital, essa ideia foi demolida. Então, esses argumentos foram muito usados por alguns dos primeiros proponentes, como por exemplo o Barão de Kelvin, da ideia de que esses organismos precisariam ter uma origem em outra região do universo. Já que a vida não se originaria da não-vida, dentro dessa visão, e a Terra não é infinita, a vida teria então que ter se originado de outras regiões, e Kelvin foi um dos defensores desse conceito. Hoje, atualmente, nós já sabemos de vários mecanismos com que a vida poderia se originar a partir de processos químicos, em oposição à ideia antiga de geração espontânea. Então, hoje, o argumento normalmente usado por defensores da panspermia não é na ideia da impossibilidade do surgimento da vida da não-vida, mas a ideia de que a vida na Terra se originou muito rápido. Por quê? Quando o nosso planeta se formou, há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, pouco tempo depois, houve uma colisão entre a Terra e o planeta Theia, que levou à formação da Lua. Nesse processo, quase toda a vida que havia, qualquer molécula ou forma de vida que poderia existir no planeta, foi eliminada nesse cenário. E, quase 200 milhões de anos depois, nós temos a idade limite para a existência do Luca, por trabalhos de comparação genômica. Então, o último ancestral universal de todos os seres vivos. Mas é importante salientar que o Luca não foi o primeiro ser vivo. Então, provavelmente, o tempo de surgimento da colisão entre Terra e Lua até o surgimento dos primeiros seres vivos foi menos de 200 milhões de anos. É pouco tempo, segundo os defensores desses argumentos. Claro que aí existe um contra-argumento, que é a ideia de que todos os processos químicos que envolveram a origem da vida provavelmente atuaram por toda a superfície da Terra. Em pequenos lagos, a gente sabe que às vezes milhões ou mesmo bilhões de reações químicas estão constantemente acontecendo. Esses processos geológicos acontecendo por toda a superfície do planeta ao longo de 200 milhões de anos poderia talvez ser tempo suficiente para o surgimento da vida. Ainda mais também se considerarmos, como vimos no último vídeo, o papel, por exemplo, da Lua em aumentar a frequência de marés, que poderia intensificar processos como, por exemplo, ciclos de úmido e seco para reações químicas. Então, talvez o tempo do surgimento da vida na Terra não seja curto demais para ela se originar, dando as condições do passado da Terra. Mas, deixando isso um pouco de lado, o fato a questão é possível organismos migrarem de um planeta para outro? E um dos primeiros mecanismos propostos foi por Svante, que ele propõe a ideia de radiopanspermia, que era algumas partículas de organismos com menos de 1,5 microns
poderiam ser transportadas pela simples radiação do Sol e poderiam acabar caindo em outros planetas. No entanto, essa ideia foi fortemente criticada por outros trabalhos de Sikolovsky e Sagan. Os trabalhos deles, e junto com outros trabalhos posteriormente, mostraram que muitos desses organismos, mesmo os organismos mais resistentes à radiação solar, não conseguem sobreviver com alta exposição direta a ela. Mesmo moléculas orgânicas bem simples não conseguem sobreviver nesse processo. Então, esses organismos precisariam de algum mecanismo para permitir uma proteção durante a migração. E essa é a ideia da litopanspermia. Então, quando a gente normalmente fala de panspermia, mecanismo de panspermia, o foco principal é por litopanspermia, que é a ideia, por exemplo, de um asteroide colidindo em um planeta, acabando no processo de colisão, ejetando parte do material desse planeta, e esse material, se ele tiver energia suficiente, ele pode escapar da força gravitacional do planeta e ficar migrando no espaço até atingir outro planeta. Nesse processo, dentro da ideia da litopanspermia, alguns organismos poderiam talvez sobreviver durante todo esse processo até chegar no outro planeta. Seria um mecanismo de migração. E acontece que nós temos evidências desses processos que pelo menos suportam um pouco essa ideia. Bom, nós sabemos que o processo de queda de asteroides de outros planetas é uma coisa natural e constante. Nós sabemos, por exemplo, de vários asteroides de origem marciana que caíram na Terra. Vários modelos também sugerem que outros asteroides, inclusive fragmentos da própria Terra, podem ter sido enviados para outras partes do sistema solar. Inclusive, existem alguns modelos que sugerem que o próprio impacto do Chicxulub, que levou à extinção dos dinossauros não avianos, pode ter liberado rochas que migraram no espaço e podem ter caído talvez em outros planetas ou luas do sistema solar. É uma possibilidade para alguns modelos. Então, migração de rochas é um fenômeno que nós sabemos que acontece. Além disso, nós sabemos que alguns micro-organismos conseguem sobreviver por um certo tempo em condições do espaço se estiverem cobertas por superfícies. Principalmente, alguns grupos envolvendo Bacillus subtilis é uma espécie de bactéria que foi muito testada, incluindo testado a capacidade de sobrevivência dela numa ejeção de rocha durante a colisão, testado o período de tempo que ela poderia sobreviver no espaço e o período de tempo que ela poderia sobreviver numa colisão dessa rocha de volta a um outro planeta. E vários trabalhos sugerem que esses vários micro-organismos poderiam talvez sobreviver nesses processos. É importante aqui salientar que, quando falamos da sobrevivência de organismos, pelo menos no espaço, por um longo período de tempo, esse ponto já não é um consenso claro, porque mesmo organismos com maior resistência nessas condições, que já foram testados por experimentos, tipo bacilos, arqueias como metanostina e fungos como Areobacidium, todos esses organismos, os esporos deles, que são estruturas de resistência para sobreviver em condições extremas, mesmo nessas condições, tendem a ter uma perda depois de um certo tempo. Ou seja, o número de esporos viáveis tende a reduzir depois de um tempo. Então, há críticas envolvendo o quão longo esses organismos poderiam sobreviver nesses ambientes externos. Então, uma outra proposta que foi feita, talvez para tentar reduzir esse tempo, é a ideia de litopanspermia por objetos nômades. A ideia é que, ao invés de superfocar em simples troca de material entre dois planetas, um outro mecanismo que poderia permitir, de forma mais facilitada, seria a migração de planetas. Então, nós sabemos que no universo existem vários planetas nômades, que são planetas que são ejetados da órbita de estrelas. Se esses planetas, por exemplo, um planeta gasoso que tem luas orbitando ele, ou ainda um planeta rochoso com massa suficiente para permitir atividade vulcânica, mesmo longe da estrela mãe, eles podem ainda permitir a preservação de, por exemplo, áreas de oceano líquido embaixo da crosta, ou por atividade sísmica de um planeta rochoso grande, ou por meio das forças gravitacionais do planeta joviano sobre as luas. Então, esse seria um mecanismo de manter um oásis para esses organismos por longos períodos sem uma estrela, e se um desses planetas se aproximasse de um sistema planetário e algum asteroide caísse nele, ele poderia ejetar esses organismos a partir de outros asteroides que foram liberados do planeta. Então seria um mecanismo, ainda que bem complexo, ele demandaria que os organismos ficassem pouco tempo nas rochas e passariam a maior parte de migração em planetas maiores, que poderiam suportar esses organismos. E seria um mecanismo para permitir a migração de formas de vida entre sistemas planetários, ao invés de só migração interna de sistemas. Acontece que nós temos alguma evidência de que todos esses processos acontecem? Não, não temos. A evidência mais parecida que tivemos já disso foi com o asteroide Allan Hills 84001, que foi um asteroide encontrado na Antártida de origem marciana
descoberto em 1984, e que em 1996 foi identificada a presença de estruturas filamentosas conhecidas como nanobe, que vários autores inicialmente pensaram ser um indício da possibilidade de algum fóssil microbiano. Mas hoje nós sabemos que esses nanobes podem se formar, e pelo menos algumas estruturas muito semelhantes a eles podem se formar em condições abióticas, sem necessitar de seres vivos. Então, o Alan Hills, ainda que seja a indicação mais sólida que já tivemos, talvez, de panspermia acontecendo, hoje nós sabemos que ele não é uma evidência de fato de panspermia. E aí, existe um problema de todo esse mecanismo, que é o seguinte: é muito improvável um asteroide sair de um planeta e atingir outro planeta no tempo certo para a sobrevivência de organismos que conhecemos. Ou seja, os organismos de esporos que nós conhecemos dificilmente poderiam sobreviver durante todo esse tempo de percurso da viagem, porque esses asteroides, em geral, demoram talvez milhões de anos para percorrer de um planeta a outro. Então, por esse motivo, a litopanspermia, ainda que seja discutida por alguns autores, ela tem sérios problemas e limitações em quão viável ela é. Por conta disso, uma outra proposta foi feita por alguns autores, que é a ideia de panspermia direcionada. Ela foi proposta inicialmente em 66 por Szkiełowski e Sagan, mas o conceito dela foi melhor elaborado em um trabalho de Crick e Ojan, que é importante salientar, a ideia de panspermia direcionada, ela não é aceita por esses autores, mas eles apenas discutiram ela como uma possibilidade interessante de um experimento mental, que é a ideia de civilizações tecnologicamente avançadas enviarem sondas contendo micro-organismos para outros planetas com o intuito de propagar a árvore evolutiva desses organismos para outros planetas. Essa é uma possibilidade hipotética, importante salientar. Não temos nenhuma evidência de civilizações tecnologicamente avançadas dispersando sementes de vida pelo universo, mas essa ideia pode ter um fundo de realidade, talvez não em civilizações alienígenas distantes, mas na nossa própria civilização. Porque é possível que talvez nós já estamos fazendo esse processo de dispersão, ainda que não intencional. Acontece que boa parte das sondas que enviamos para outros planetas, elas possuem um risco grande de enviar talvez micro-organismos da Terra para esses outros planetas. Muitos desses outros planetas possuem condições para permitir a propagação de alguns micro-organismos extremófilos. Então, a questão é, como nós podemos garantir que as nossas sondas atuais não estão dispersando esses micro-organismos da Terra para esses outros planetas? Porque isso é um problema sério, porque se esses organismos chegarem num outro planeta e, eventualmente, uns anos depois, algum cientista identificar micro-organismos no planeta, como podemos ter certeza que o micro-organismo se originou no planeta próprio ou ele tem um ancestral comum com a Terra? Ainda mais se for um micro-organismo com uma bioquímica mais semelhante à nossa. É um problema sério. E aí o que acontece é o seguinte: durante a discussão envolvendo a fosfina de Vênus, que hoje nós já sabemos por outros trabalhos que Vênus não tem fosfina, como vimos no último vídeo, mas por um tempo houve uma discussão séria sobre a possibilidade de haver formas de vida em Vênus não alienígenas, mas formas de vida que podem ter sido enviadas no projeto das Venera, que foram sondas soviéticas que foram enviadas para Vênus, que há discussões sobre o quão eficiente o processo de esterilização dessas sondas foi feito. Então, por um tempo, houve essa discussão da possibilidade das fosfina que descobrimos ter sido o efeito de micro-organismos que a Terra enviou para Vênus durante esse período. Hoje, claro, sabemos que a fosfina não está presente em Vênus, provavelmente, por outras análises, mas essa foi uma discussão séria que foi feita durante o período. E aí, para lidar com esse problema, existe uma prática envolvendo a política de proteção planetária. O Brasil, junto com outros países, é signatário disso, dentro do artigo 9 do Tratado do Espaço Sideral, e existem várias estratégias de evitar isso, envolvendo tanto práticas de esterilização de sondas, como evitar que sondas sejam enviadas para planetas de alto risco, em alguns casos, quando elas não são totalmente esterilizadas. Então, por exemplo, a sonda Galileu, ela não foi enviada para as luas de Júpiter, ela foi programada no final de sua missão para colidir com Júpiter para evitar a possível contaminação das luas do planeta. E aí, dentro disso, nós temos o Comitê de Pesquisa Espacial, COSPAN, que ele define categorias para as missões, envolvendo como lidar com micro-organismos. Cada categoria é mais restrita que a outra. Então, a categoria 1 envolve missões para corpos celestes que nós sabemos que provavelmente não existe evolução química. A categoria 2 envolve a remota possibilidade de contaminação, que são ambientes que poderiam talvez ter alguns nichos para proliferação, mas não muitos.
desses organismos, e nós temos dentro disso também a categoria provisória 2, que são planetas e luas e asteroides que nós ainda estamos em discussão sobre se eles devem ou não cair na categoria 2. A categoria 3 e 4, ambas elas se aplicam a planetas onde existe real possibilidade de propagação de micro-organismos contaminantes. A diferença é que a categoria 3 se aplica as sondas com voo orbital e a 4 para pouso nesses planetas. E existem basicamente 3 objetos celestes no sistema solar nessa categoria, que são Marte, Europa e Encélado. Já a categoria 5 é para missões envolvendo envio e coleta de material desses planetas para a Terra. Então, nós temos a categoria 5 irrestrita, que não tem uma restrição clara, então troca de material entre Vênus e Lua, e a 5 restrita, que é para Marte, Europa e Encélado, que qualquer material que formos enviar, trazer desse planeta de volta à Terra, deve conter também práticas de restrição para evitar, mesmo que a chance de uma contaminação alienígena aqui na Terra seja praticamente zero, evitar o risco, ainda assim. E aí o que acontece é o seguinte: dentro disso, existe também uma discussão ética sobre a ideia de propagar intencionalmente organismos para outro universo, para outros planetas. Então, por exemplo, alguns filósofos e autores, por exemplo, Michael Maltner, ele defende que nós humanos temos o dever moral de propagar seres vivos para outros planetas sem vida. Mas essa é uma discussão filosófica bastante complicada, principalmente não só porque tem autores que discordam dessa necessidade moral de propagação da vida, mas também porque como nós podemos garantir que um planeta não possui vida, para não correr o risco de exterminar a vida nativa desse planeta durante esse processo? Porque mesmo Maltner também reconhece que deve haver essa restrição. Não só isso, e se houver processos químicos de evolução química nesse planeta que não necessariamente levaram ao surgimento da vida, mas podem levar ao surgimento da vida? Deveríamos ter restrições para isso? Essa é uma discussão envolvendo ética e filosofia sobre propagação intencional de organismos, e ainda que seja uma coisa muito fora da realidade atualmente, no futuro próximo isso pode se tornar uma discussão mais necessária à medida que começarmos a explorar mais e mais o sistema solar interno, o sistema solar externo e talvez em futuras missões para fora do sistema solar. O próximo vídeo, e o último vídeo dessa série, vai focar na questão sobre o paradoxo de Fermi, especificamente como os processos que vimos nas últimas aulas sobre a origem da vida e sobre sistemas químicos talvez ofereçam uma possível solução para o paradoxo de Fermi, que é a questão sobre por que não encontramos ainda indícios de vida em outros planetas e em outras partes do universo. Então, essas são as fontes do vídeo e até mais.